Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você fez essa oração junto com o coro? Você orou isso que foi cantado? Coloque essa letra de novo para mim, em projeção, por favor. A última, a parte da música. Quebra-me, molda-me, enche-me, transborda-me. A minha vida eu coloco nas mãos do oleiro. Chama-me, guia-me, usa-me, renova-me. A vida da igreja nas mãos do oleiro. Feche seus olhos, querido, nós vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá. Obrigado porque temos a oportunidade de, como corpo do Senhor, celebrar a Ti, Jesus, que é a cabeça desse corpo. Nós queremos honrar o Teu nome, Senhor Jesus, com a nossa vida, com a nossa história, com o que nós somos, com tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, celebrar somente a redenção que temos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a entendermos o que o Senhor está fazendo no coração de cada um nessa manhã, para não sairmos daqui, Pai, da mesma forma que entramos. A oração que deixamos, Deus, cantada pelo coro aqui de uma forma tão tocante também, tocante o Teu Espírito no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Abra sua Bíblia e nós vamos ler Filipenses, a partir do do verso 3 do capítulo 1. Mantenha sua Bíblia aberta. Quero compartilhar com os irmãos hoje o que você quer como discípulo de Jesus. Uma pergunta crucial para nós entendermos a nossa caminhada na vida é o que nós queremos. O que você quer da sua vida? É interessante quando nós vamos em João capítulo 1, verso 38, e vemos a narrativa quando André e Pedro deixam João Batista e vão ao encontro de Jesus. Jesus pergunta para eles: o que vocês querem? O que buscais? O que vocês estão vindo atrás de mim? O que vocês querem comigo? E nós vamos ver Jesus trabalhando essa pergunta com o mesmo desejo de sondar o coração das pessoas na qual ele andava e na qual os acompanhava. Ele vai dizer isso à multidão depois de serem alimentados e mais uma vez desejosos de comer. Ele pergunta: o que vocês querem? Para Pedro, depois de tê-lo negado, ele pergunta: Pedro, tu me amas? O que você quer? Na verdade, o que Jesus está dizendo para Pedro é: você entende, Pedro, o que significa me seguir? Você entende isso? Jesus não pergunta para aqueles discípulos se eles sabiam o que eles criam, mas o que eles queriam. E nessa manhã eu quero refletir com a igreja o que nós queremos como discípulos de Jesus, e nós somos o que nós queremos. Você é o que você busca, eu sou o que eu busco. Nossas vontades, anseios, desejos estão no cerne de quem nós somos. A fonte de onde fluem as nossas ações e comportamentos. Nós andamos e nesse mundo de hoje nós corremos atrás daquilo que o nosso desejo aponta. Por isso nós somos o que queremos. O nosso querer reverbera o que há nos nossos corações. Revelamos quem somos a partir dos nossos desejos. E Jesus nos chama para segui-lo, um chamado para alinhar os nossos amores, os nossos anseios, aos anseios e aquilo que Ele ama. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia, almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas, uma visão real do que é o reino de Deus. O discípulo de Jesus, ele está em um processo de transformação da sua mente, reorganizando os seus desejos a partir dos desejos de Cristo. Igreja, o que você quer de Jesus? O que você quer como discípulo de Jesus? O que nós queremos como servos de Cristo Jesus? E vamos responder essa pergunta a partir do que Paulo vai dizer à igreja em Filipos. A introdução à sua carta. Aquela igreja amada por ele. Vamos ler. Filipenses 1, de 3 a 11, diz assim:
Eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre isso com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração por vocês. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para vocês aprovarem as coisas excelentes e vocês serem sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor fale à sua igreja. Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, já preso em Roma. Paulo funda a igreja em Filipos na sua segunda viagem, e ele chega naquela cidade por ter tido uma visão de um homem que pedia que ele passasse a Macedônia e os ajudasse. Nós temos esse relato em Atos 16. Filipos era uma cidade importante na região da Macedônia, e foi a primeira cidade em solo europeu a receber o testemunho do Evangelho, uma igreja que nasce em situação de crise e perseguição. Nós vamos ler na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo dizendo como ele foi maltratado e quanto ele sofreu em Filipos. Aquela igreja nasce de um processo doloroso na vida do apóstolo. Lídia foi a primeira convertida. E 3 incidentes marcam a fase inicial daquela igreja. Nós lemos isso no relato de Atos 16. O exorcismo de uma escrava que era explorada por fazer adivinhações. Paulo vai ali e é aprisionado por impedir que aquilo permanecesse acontecendo. E na prisão, o carcereiro e a sua casa, o carcereiro se converte e depois a sua casa, por contato com Paulo, de um início tão modesto e difícil, estabelece uma das igrejas mais fiéis, meus irmãos, das cartas paulinas e dos relatos do apóstolo. E essa carta é escrita à igreja porque Paulo recebe uma oferta financeira pelas mãos de Epafrodito. Nós vemos isso no capítulo 4, verso 18. Uma igreja com o coração desejoso de ajudar. E Paulo então vai elencar os seus desejos também à vida daquela igreja. Essa carta é a mais breve, esta breve carta é a mais pessoal e carinhosa de Paulo que nós vamos encontrar. Como Paulo trata com carinho os filipenses. E aí ele começa orando, e nós vemos gratidão e alegria em sua oração por aquela igreja. Ele dá graças a Deus por lembrar daquela igreja. Ele tem alegria no seu coração quando ele suplica por aquela igreja. Mesmo em meio ao sofrimento, a situação que ele estava aprisionado em Roma, e a situação do início daquela igreja, quando ele se lembrava daquele povo, havia alegria no seu coração, havia regozijo no seu coração. E ele ora com alegria por aquilo que havia acontecido na vida daquela igreja, e ora pelo futuro daquela igreja. Gratidão pelo que Deus já havia feito, mas também oração para aperfeiçoamento pelo futuro, por aquilo que viria. E aí nós vemos Paulo agora falando sobre cooperação, constância e continuidade, depois dele falar sobre a alegria e sobre a oração que ele depositava diante do altar do Senhor por aquelas vidas. E aí ele vai falar sobre a cooperação no Evangelho desde o primeiro dia, vai falar sobre a obra sendo completada por Cristo Jesus e a constância daqueles irmãos. Cooperação nesse texto tem a ver com comunhão, com participação. E aquela igreja não era uma igreja que apenas participava passivamente, mas ele vai falar sobre a atitude, como eles estavam ativos, voltados em direção ao Evangelho, se empenhavam juntamente em prol do Evangelho, estavam unidos para que o Evangelho alcançasse aquela cidade. E essa atitude
desde o começo, é descrita pela oração de Paulo. Cristo Jesus, que começou essa boa obra em vocês, ele vai terminar até o dia dele. E Paulo lembra aquele povo que Deus não é um Deus que começa e abandona a sua obra. Deus tem rumo certo para a história. Eu já te digo isso, meu irmão. Se você acha que a sua história é uma história sem fim, saiba que Deus tem um fim para a sua história. E é a glória dele. Deus tem um fim para a igreja, que é a glória dele. O dia onde a igreja chegará ao seu alvo, ressuscitada, presenteada com um novo corpo, unida para sempre com cabeça e vivendo na união dos seus membros, ela está sendo aperfeiçoada para este grande dia, o dia do Senhor. E aí Paulo, meus irmãos, continua nessa introdução, dizendo àquela igreja sobre o empenho e o amor dela na tribulação. Paulo vai dizer, é apropriado, é justo que eu me sinta assim, alegre, feliz a respeito de vocês, pois vocês não me abandonaram. Eu trago vocês no meu coração, vocês estão participando comigo na minha graça, tanto na minha prisão como na defesa e na confirmação das boas novas. Vocês estão comigo, eu me sinto amado, eu me sinto seguro. A igreja não se distancia dele por causa da situação, pelo contrário, o abraça, o acolhe e fala, Paulo, nós estamos caminhando com você. E Paulo então agradece, eu sei que vocês estão comigo e eu tenho vocês no meu coração, eu sou grato a Deus por vocês. O convite de Paulo para eles era participar daquela oportunidade graciosa de sofrer pelo amado das nossas almas. E que eles não fizessem isso gemendo aflitos, mas entendendo o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, olha, eu me sinto assim porque vocês estão participando comigo dessa graça, dessa oportunidade de proclamar Cristo através dos nossos próprios corpos, do nosso próprio sofrimento. Porque assim o mundo vai entender o que Cristo faz no coração daqueles que o buscam. A igreja, quando cumpre a missão de Jesus em unidade, quando ela passa pelo vale junta, ela vive uma onda de amor, de abnegação, de compaixão uns pelos outros. E era isso que estava acontecendo na vida daquela igreja. Perseguição, Paulo preso, mas isso unia o povo. Isso juntava o povo, trazia unidade. Nós estamos juntos, estamos passando por esse vale, mas vamos atravessá-lo e vamos chegar no lugar de vitória de Jesus. Nós estamos juntos, todos juntos. E aí isso traz ao coração de Paulo uma oração que para mim, meus irmãos, das mais belas das cartas paulinas. Quando Paulo vai orar por aquele povo. E ele vai orar para que o amor daquele povo transborde cada vez mais, aumente, derrame, vá além da medida. Certo autor vai dizer que para uma igreja que ama, mais amor. Para uma igreja já abnegada, desejosa pelo reino, mais de Deus. E é interessante que ele lista o que acontece naquela igreja. Então, logo Lídia se tornou cristã, ela abriu sua casa para o apóstolo Paulo, resultado do mover de Deus no coração daquela serva. Então, logo o carcereiro de Filipos se converteu, ele tratou Paulo e abriu-lhe a sua casa. A ação de Jesus na vida transforma e traz resultados. Quando precisou sair de Filipos, aquela igreja logo se envolveu com Paulo no sentido de sustentá-lo, e isso ela o fez ao longo do ministério do apóstolo, mesmo em crises e em perseguições, unida para cumprir a vontade de Deus. Ele ora então que aumente. Paulo não ora que aumente a prosperidade, não pede livramento, mas que aumente o amor. Que aumente o amor daquela igreja. E esse amor em pleno conhecimento, em toda percepção. E aqui a palavra conhecimento nos indica um conhecimento das coisas espirituais, um conhecimento de Deus. Não um conhecimento de outras coisas. Conhecimento do próprio Senhor. Paulo diz que essa igreja aumente no seu amor e em conhecer as coisas de Deus e em perceber
às coisas de Deus, de ter sensibilidade para as coisas de Deus. Isso aqui tem a ver com estética. Conseguir perceber a beleza das coisas de Deus. Conseguir perceber como Deus faz as coisas de forma essencial, sensível, estético, belo, desejável. Outro autor vai dizer que o amor é sempre o caminho do conhecimento. Quanto amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amamos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dela. Se amamos a Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. O amor é o caminho do conhecimento. Quando nós nos apaixonamos, quando me apaixonei por Cris, queria conhecer mais de Cris. O que ela gosta de comer, qual é a cor dela, a cor que ela mais gosta. O que ela gosta mais de fazer. A gente que é homem erra tudo, né, irmãos? A gente tenta saber, né? Mas quanto mais amamos algo, mais queremos nos aprofundar por isso. E é nesse sentido que Paulo diz: amem ao Senhor e se aprofundem na beleza do Senhor. Estejam atentos, percebam o que é realmente importante. E aí ele continua dizendo, para vocês aprovarem as coisas excelentes, para vocês compreenderem realmente o que é importante, uma versão diz para vocês discernirem o que é melhor. E esse discernir o melhor é saber o que é falso, o que não é. Verificar o que é genuíno, puro, sem mescla nem falsificação, colocar sob teste, não aceitar nada falso, não aceitar nada falsificado. Cresçam em conhecer esse Deus para que vocês não sejam passados para trás por qualquer discurso, por qualquer coisa que venha a ser conversado, trazido, discursado diante de vocês. Prestem atenção naquilo que é genuinamente puro e vem do Senhor. E aí vocês vão ser sinceros, vão ser inculpáveis para o dia de Cristo. E aqui a palavra sinceridade tem a ver, na antiguidade, você ser sincera. Na antiguidade, eles produziam os potes, os vasos, e se algum vaso, por acaso, se rachasse, eles passavam uma cera. E se você levasse esse pote à luz, ao sol, você veria essa falsificação, você veria essa rachadura. Você veria essa falha. Até porque a cera derreteria. Então muitas pessoas compravam potes achando que eram potes perfeitos, chegavam em casa, colocavam no sol e derretia tudo, e ela via a imperfeição. E Paulo está dizendo, não sejam assim, que a luz exponha vocês a ponto de mostrar como vocês estão genuinamente andando na vontade de Deus, sinceros, inculpáveis, irrepreensíveis, santos até o dia de Cristo. E aí ele termina essa primeira oração, dizendo para aquela igreja, sejam cheios do fruto da justiça por meio de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Pensem que vocês vão comparecer diante de Jesus, e que o cesto de vocês compareça diante de Jesus cheio de obras, frutos da própria obra de Cristo na cruz. Não pela sua própria força, mas pela própria força de Jesus. Fruto de justiça por meio de Jesus Cristo, não produzindo pelas nossas próprias forças, produzido pelo Senhor da igreja. Quero aplicar isso à vida da igreja, meus irmãos, pensando como podemos responder a primeira pergunta que fiz, o que nós queremos como discípulos de Jesus? O que nós queremos como discípulos daquele que nos resgatou das trevas para a sua luz e nos deu nova vida? Primeira coisa que quero pensar com a igreja, o que você quer? Deseje ser motivo de alegria e gratidão como servo de Jesus para a vida da igreja. Paulo começa dizendo àquela igreja, eu me alegro com vocês. Quando eu recordo de vocês, quando eu oro, eu faço súplicas por vocês e há alegria no meu coração. Querido, quando você é recordado nas orações da igreja, há motivo de alegria? Quando a igreja ora por você, ela ora. E qual motivo há nos lábios da igreja por sua vida? Infelizmente, há muitos que não são motivo de alegria na vida da igreja, meus irmãos, e falo isso com tristeza.
A igreja tem uma missão a cumprir. Mas há muitos de nós, a começar de mim, que podem ser empecilho para a missão da igreja acontecer. Quando a igreja ora, o que sai dos lábios da igreja? A sua vida. Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta a ele, no capítulo 4, a partir do verso 9. Ele fala para Timóteo: ó Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, os autores vão dizer que Demas, nós temos dois outros locais que Paulo fala sobre Demas. Demas era alguém que ajudava Paulo. Certo autor diz que inclusive ele podia ser alguém que pregava, que ensinava. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas ficou comigo. E aí Paulo vai dizer para Timóteo: pega Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a minha capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Agora, Alexandre, o latoeiro, que trabalhava com aço, toda sorte dessas coisas, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. É provável que Alexandre também era alguém que apoiava, a princípio, o ministério de Paulo, mas este o abandona. E aí Paulo continua dizendo no verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não seja lhe posto como mal, mas o Senhor me assistiu. Queridos, há na igreja aqueles que dão muita alegria, que são úteis para o ministério, que estão conosco na vida ministerial, no dia a dia dos ministérios, na vida da igreja, estão lutando pela missão a ser cumprida pela igreja, estão dispostos a ir como Tíquico, como tantos outros, que Paulo envia para continuar o seu ministério, mas há muitos na igreja que não são motivo de alegria. Amam mais esse século, abandonam a missão da igreja, causam muitos males, resistem fortemente à palavra ministrada. Quem é você na vida de oração da igreja? Quem é você na oração da vida da igreja? Como tem sido a sua jornada na vida da igreja? Como tem sido o seu envolvimento com a igreja de Jesus? E eu não estou falando da parede, eu não estou falando do banco, eu estou falando da igreja espiritual. Como tem sido a sua jornada? Segunda coisa que quero pensar com a igreja: se queremos responder o que nós queremos a respeito da vida com Jesus e de sermos discípulos de Jesus, precisamos entender que desejamos então seguir cooperando com o evangelho, não atrapalhando o evangelho. Paulo vai orar para aquela igreja: olha, eu oro pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Cooperar é atuar juntamente com outros para o mesmo fim, contribuir com trabalho, esforço, auxílio, ser constante no corpo, ter unidade, servir uns aos outros e servir com alegria. É ter consciência da missão, consciência clara. E aí, meus irmãos, não deixar que pequenas coisas nos tirem do foco. Há uma missão a ser cumprida e às vezes nós nos perdemos por pequenas coisas. Nos perdemos por pequeníssimas coisas. Muitos não permitem que o Espírito Santo dê continuidade e constância às suas vidas como discípulos de Jesus e acabam não entendendo a missão de forma completa, não entendem o ritmo de Cristo para a sua igreja, não se engajam no esforço comum, permitem o egoísmo tirar do foco. Marta e Maria. Maria estava preocupada em ouvir Jesus, em sentar aos pés do Mestre. Marta, falei certo, né? Maria. Marta,
Preocupada com a pia cheia de louça. Preocupada se o chão estava varrido. Preocupada se a comida ia sair na hora. E às vezes nós começamos a nos preocupar com essas coisas, irmãos, e pegamos o lugar de Marta, ao invés de estarmos aos pés de Cristo e perguntando: o que o Senhor quer que eu faça da minha vida, Jesus? Preocupado com pequenas coisas, enquanto a missão é urgente. Irmãos, o mundo está gritando: socorro! E nós nos preocupamos, às vezes, com tantas coisas pequenas. Quando não cooperamos com a vida da igreja, não estamos nos colocando à disposição da vida da igreja para ser bênção. Não sabemos se podemos contar com esses. Podemos atrapalhar a vida da igreja quando somos inconstantes, sem iniciativa, orgulhosos. Quando apenas desejamos ser ouvidos. Quando não contribuímos em oração, em presença, financeiramente. Irmãos, eu fico imaginando o que nós poderíamos fazer se nós tivéssemos o dobro de homens e mulheres fiéis na dedicação dos seus dízimos e ofertas na igreja hoje. Nem 100%. Sou fraco na minha fé, irmãos. Eu podia falar, se tivesse 100%. Não, se a gente tivesse o dobro do que a gente tem hoje, nós faríamos o dobro do que a igreja já faz. Agora, quando nós vamos acordar para isso, irmãos? Domingo após domingo, vendo os apelos dos ministérios, necessidade de pessoas para trabalhar. Ontem nós tivemos aqui a festinha do coro, as crianças brincando. Eu fiquei pensando, meu Deus, meu filho tem a oportunidade no sábado à tarde de estar confraternizando com outros amiguinhos a respeito das coisas do Senhor, aprendendo, enquanto os outros lá no mundo estão indo para lá assistir filme da Disney, sei lá, ouvindo o quê. Falei sobre isso quinta-feira, pode ir lá no YouTube e ouvir. A igreja investindo na vida das crianças, na vida dos adolescentes, dos jovens, na sua vida, na escola bíblica dominical, tantas oportunidades, e às vezes, domingo após domingo, nós estamos sentados apenas recebendo, e isso atrapalha a vida da igreja, porque nós precisamos de engajamento completo do corpo. Porque senão nos tornamos um corpo que não consegue nem andar, porque os seus membros não estão comprometidos em ir na mesma direção. Aquela igreja era generosa. Mesmo vendo a situação, passando por aquela situação, ela era generosa. Querido, atrapalhamos o movimento de Deus na vida da igreja quando nós não temos testemunho. Quando não temos testemunho para os nossos vizinhos, quando não temos testemunho, quando saímos aqui da porta para fora. Para os nossos familiares. Quando somos reclamões. Quando não temos uma palavra temperável e amável. Nós vamos errar, eu vou errar. A liderança da igreja vai errar. Os irmãos vão errar. Mas tem uma palavra temperada, amável, cuidadosa, zelosa. Palavras machucam, ferem. E a gente precisa tomar cuidado como nós nos comportamos e falamos uns com os outros. Há necessidade, sim, de disciplina, de cuidado, e nós somos chamados a disciplinar uns aos outros. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros. É interesse a sua vida para mim, sim. Porque a sua vida é especial, é corpo, é vida, é comunidade. Agora nós precisamos tomar cuidado com como nós falamos as coisas, irmãos. Como nós comunicamos. O nosso Deus, que é um Deus justo, juiz, se comunica em amor para conosco. E nos disciplina em amor. Não cooperamos com a igreja quando não trazemos soluções, mas apenas os problemas. Quando tropeçamos o tempo todo em pequenas coisas, porque não somos capazes de permitir que o Espírito Santo nos faça ver o que realmente é importante, porque estamos olhando demais para nós mesmos. Estamos olhando demais para o que eu quero, para o que eu gosto, para o meu estilo musical, para o meu estilo de culto, para o meu estilo de ensino,
Porque eu acho que o que é certo que tem que acontecer. Há um livro muito interessante, não sei se eu já citei isso, Cleison conhece, do Blackaby, que fala sobre liderança espiritual. Quando a igreja está unida em Cristo Jesus e sendo dirigida pelo Espírito Santo, todos os nossos desejos são formatados à vontade de Cristo e todos nós andamos juntos na mesma direção. Andamos no mesmo caminho, porque estamos todos consagrados a cumprir a vontade de Deus, inclusive abrir mão da nossa própria vontade, para que a vontade de Cristo se estabeleça. Querido, quando nós respondemos a pergunta o que nós queremos como discípulos de Jesus, precisamos entender que a graça de sofrer por Cristo produz unidade na vida da igreja. Aquela igreja estava unida no sofrimento que viveu e no sofrimento do apóstolo. Desejavam renunciar ao que fosse preciso para que o poder do evangelho se estendesse àquela cidade. Por isso nós precisamos entender que preço nós queremos pagar. E quando nós vamos lá em Lucas e vemos o que Jesus diz no capítulo 14, a partir do verso 25, sobre a renúncia, precisamos entender quanto é sério isso na vida da igreja. A narrativa lucana diz que uma grande multidão seguia Jesus. Tem muita gente que só segue Jesus, que só observa Jesus, só vê Jesus de longe. Jesus é lindo, enquanto ele estiver longe e eu estiver aqui, está ótimo. Eu estou seguindo, estou vendo. E é possível que muitos estejam apenas seguindo a multidão. Mas Jesus se volta para aquela multidão e diz, olha, se alguém quer me seguir, se você me segue e ama mais qualquer coisa nesse mundo, seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais que a mim, você não pode ser meu discípulo. Quando eu li esse texto, irmãos, quando eu era mais novo, eu ficava com raiva de Jesus. Que isso, pastor, herege? Falava assim, Jesus, como que eu vou deixar de amar minha mãe? Linda! Como eu vou deixar de amar meu pai? É isso mesmo. É exatamente isso que Jesus está falando. Se você ama qualquer coisa nesse mundo mais do que a ele, você não pode ser discípulo dele. E isso é muito sério. Se o seu coração está ocupado por qualquer outra coisa que não seja Jesus, em primeiro lugar, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você ama mais o seu filho, e eu aprendi isso, meus irmãos, do que a Cristo, você não pode ser discípulo dele. Se você ama mais as suas ambições, o seu desejo de enriquecer, o seu desejo de se dar bem na vida, qualquer outra coisa que não seja Cristo Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Eu não posso ser discípulo de Jesus. E ele continua dizendo, e se não tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Sabe o que isso significa, meus irmãos? É mostrar para o mundo que você está disposto a morrer pela causa do evangelho. Morrer para suas coisas, para que Cristo cresça. É você ser um outdoor para esse mundo, dizendo, eu morri para esse mundo e nasci para Cristo. É isso que Jesus está falando. Você tem que estar disposto a renunciar a esse ponto, de que todos olhem para você e vejam que você é um zumbi para esse mundo, mas que você nasceu para Cristo e você vive para Ele. E aí Jesus continua dizendo nesse texto de Lucas, que quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, preste atenção. Cuidado, se você quer construir uma casa, mas não tem dinheiro para terminar a construção, tome cuidado. Aí Jesus vai continuar falando, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos vão rir de você, dizendo, aí, começou a construir, mas não terminou. Começou a construir, mas não calculou bem. E Jesus está falando assim, aqui é o seguinte, calcula bem o preço que você está disposto a pagar quando você disser que você é crente, que você acredita em Cristo e que você entregou sua vida para mim. Porque se você falar que é crente, que é cristão, que se converteu a Cristo, mas a sua vida não indicar isso, é porque você não calculou bem. E aí as pessoas vão rir de você. Ah lá, diz que é crente, ah lá, mas está com a mesma vida, mudou nada. E nós precisamos, irmãos, calcular muito bem o preço de renunciar para viver em comunhão e responder a pergunta, o que eu quero como discípulo de Jesus? Porque o que Jesus quer de nós é tudo. Ele não quer um pedacinho. Ele não quer metade do download. Você não consegue abrir um arquivo se você não fizer download completo.
A mesma coisa é com a vida cristã. Se você não entregar sua vida completamente para Jesus, as pessoas vão rir de você e vão rir da igreja. E o que tem acontecido no Brasil e no mundo hoje é que as pessoas têm rido da igreja, porque nós não temos entendido o que significa ser discípulo de Jesus de uma maneira completa, inteira, em integridade. E aí Jesus vai dizer sobre o rei que iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10 mil poderia derrotar o de 20 mil. Opa, eu tenho 10 mil no meu exército, eu vou entrar agora em combate com 20 mil? Eu vou perder, ué. Eu não vou entrar nesse embate, não. Mesma coisa, pense muito bem se você está disposto a entrar nessa guerra espiritual, porque a vida cristã é uma guerra, é uma batalha. O diabo está ao nosso redor e ele quer só uma brechinha para te pegar. E ele quer só uma brechinha da vida da igreja para pegar a igreja e desviar ela da missão. Por isso a gente não pode dar brecha, a renúncia completa. E Jesus vai terminar dizendo: ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui, todas as coisas. Nós só vamos responder essa pergunta se nós estivermos dispostos a abrir mão de tudo, renunciar a tudo, descobrir a graça de sofrer por Cristo em unidade, como igreja, uns com os outros. Se tem um lugar que essa frase faz sentido para mim, é na igreja. Aqui, ninguém solta a mão de ninguém, mas é aqui. É aqui na igreja. Está todo mundo junto. E se não estiver junto é porque não entendeu o que significa ser igreja. E se não entendeu o que significa ser discípulo. Queridos, precisamos de discípulos de Jesus que respondam à pergunta, orando para que a igreja que ama, ame mais. Para que haja mais profundidade, sabedoria, constância, comprometimento, compromisso. Homens e mulheres que irão além da medida. Corações cheios do conhecimento das coisas de Deus e não do mundo. Gente crente que olha para o que é essencial e para de se perder nas pequenas coisas. Nós vamos deixar isso tudo para trás, irmãos, e o que vai ser relevante é o cumprimento da missão, as vidas alcançadas para a eternidade. Uma igreja que se analisa, que pergunta-se, será que isso é o genuíno, puro, sem mescla nem falsificação? Capaz de ser colocada sobre a luz solar, exposta ao sol e brilhando, porque Cristo é a nossa luz. Uma igreja disposta a morrer para si mesma. Queridos, concluindo, o que você quer como discípulo de Jesus? O que você quer? O que eu quero? O que a igreja quer como discípulo de Jesus? O que você quer como discípula, como igreja do Mestre? Queridos, que a sua resposta seja apresentar no dia de Jesus para a glória de Deus o seu cesto cheio de fruto, fruto para a glória do Senhor, mediante Jesus Cristo e a sua justiça, cestos cheios de vida, oferta e aroma suave que subiram diante do Senhor e foram aceitos pelo Senhor, porque vem de um coração contrito e quebrantado, na qual Deus não despreza e nem lança fora. Hebreus 3, a partir do verso 12, vai dizer: portanto, meus irmãos, vocês cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, um coração incrédulo que se desvia do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido nos seus corações. Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes, cooperando em maturidade até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Constância. Lembre-se do que foi dito. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como fizeram na rebelião. E aqui o autor de Hebreus está se remetendo ao que o povo fez no deserto, endurecendo o seu coração e não crendo na fidelidade do Senhor e no poder do Senhor de conduzir o seu povo.
que você quer como discípulo. A cooperação com o evangelho gera gratidão e alegria na vida da igreja, quando todos estão voltados para esse mesmo foco. A alegria na vida da igreja cessa murmuração, ingratidão, fofoca, maledicência, pois na boca do povo há apenas celebração pelo que Deus está fazendo na vida da igreja. Paulo estava feliz e grato pela generosidade do povo. O povo estava envolvido, Deus se alegrava quando a igreja estava unida no propósito de fazer discípulos, e Ele se alegra conosco quando esse é o nosso propósito, quando assim cumprimos o que Jesus nos mandou fazer. Há alegria no céu quando há transformação de uma vida. Mesmo que as situações sejam desfavoráveis, igreja, como Paulo que estava preso, isso se torna pequeno com o que Deus está fazendo, a certeza do cuidado de Deus em todas as coisas, pois os crentes estão focados no Senhor, os olhos estão no Senhor, os nossos olhos estão no Senhor. Quando Jesus nesta manhã nos pergunta o que vocês querem, que a resposta da igreja seja a mesma que Paulo e a igreja de Filipos deram com a sua vida. Senhor, estamos disponíveis para vivermos a completude do evangelho até que Jesus venha.